Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família! Sexta-feira, dia de conteúdos voltados para a família, dia do trabalho maravilhoso que é feito pelas nossas irmãs de Organização e Método, tem sempre como foco a família, dia deste programa, dia do culto no lar daqui a pouquinho, dia do programa Anunciando o Evangelho Eterno e logo mais para perto do final da noite, ali pelas 11 horas, você tem o Serenata Manaim. Olha a quantidade de conteúdos só na sexta-feira para você. Mas esse programa é o programa Família, um projeto de Deus. Um programa que tem por objetivo trazer experiências bíblicas, orientações bíblicas que servem como referência, que nos direcionam na nossa experiência com Deus em família, tá bom? Estamos aqui hoje, os pastores presentes para esta edição do programa. Pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, a paz do Senhor nossos irmãos. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor, você que participa conosco, com alegria estarmos aqui. Vamos lá. Bom, a gente então já vai direto ao assunto e eu vou pedir ao pastor Wallace que leia um texto, fale sobre o tema do programa de hoje, leia o texto e faça já a contextualização, pastor Wallace. Vamos lá, nós vamos ler o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que fala justamente dessa herança familiar de Timóteo. Vamos lá. Diz assim o texto: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Meus irmãos, nós temos vivido esse momento maravilhoso e nós sabemos que nós estamos diante de uma grande herança que tem sido transmitida e temos estudado muito sobre isso, né? Na escola bíblica, em todos os momentos na igreja, nos cultos. E esse texto fala da experiência de Timóteo, né? Paulo escrevendo, ele fala de uma fé que foi transmitida, né? Primeiramente pela avó dele, né? Que transmitiu para a sua mãe, né? E, consequentemente, chegou até ele. Então, ele estava falando, Paulo fala de uma fé não fingida, ou seja, de uma fé na qual, muito mais do que palavras, era o testemunho, os atos, as experiências, né? E nisso eu lembrei do próprio Paulo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala, daqui em diante ninguém me inquiete mais, porque eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus. Trago no meu corpo as marcas do Senhor. Então, o que, na verdade, Paulo estava falando era que o testemunho daquela família estava repercutindo para todo mundo, toda a igreja, né? E se existe alguma coisa que nós podemos transmitir como fé, não é simplesmente o que nós falamos, mas é aquilo que nós vivemos, né? Então, essa é o início aqui dessa experiência gloriosa de Timóteo, né, que Paulo transmite. Glória a Jesus. Pastor Fernando, quer fazer um comentário também? Não, eu queria fazer um comentário aqui sobre a importância da família. E a gente vê, não só nesse texto, mas em vários textos, a relevância que a palavra de Deus dá à família, né? A família é o início, né? A doutrina, ela é consolidada, ela é sedimentada, é na família. Existe a igreja, existe o corpo, nós estamos no corpo, fazemos parte de um corpo, mas é na família que aquela doutrina ela é praticada, ela é vivida, né? E ela entra ali nos corações e ela é transmitida para aqueles que, né, filhos, netos, aqueles que vão, como é o caso de Timóteo aqui. Eu lembrei de um texto, meditando aqui nesse tema sobre Timóteo, o José. Em Juízes 2:10 tem um texto que diz assim: e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera em Israel. Aí eu pergunto, aonde foi a falha? A falha foi na família, que não transmitiu aquilo que veio, a geração que se levantou pós-Josué, né?
aquilo que Deus tinha feito, todas as experiências, elas não foram transmitidas porque a família não transmitiu aquilo para os filhos e veio uma geração que não tinha o conhecimento daquilo. Então a gente vê a importância que é a família e a doutrina sendo vivida, sendo praticada, sendo exercitada na família, né? É no dia a dia, né? É no dia a dia. A doutrina não é só aquilo que você aprende ali, né? Mas a doutrina ela precisa fazer parte da nossa vida em todos os aspectos da nossa vida como um todo. Seja você em casa, você passeando, você... Né, no momento de lazer, de atividade profissional. Né? A doutrina precisa ser base de tudo aquilo ali, porque é ela que nos sustenta e vai nos sustentar até o dia final. Glória a Deus. Há uma expressão no texto muito interessante, que é trazendo à memória, ou seja, recuperando daquilo que você aprendeu, né? A fé não fingida que em ti há. O que é uma fé não fingida? A fé não fingida, eu entendo que seja a própria experiência nossa, né? Nós transmitimos o que vivemos, falamos, né? Falamos o que vivemos, vivemos o que falamos, né? É a nossa experiência, é algo que se pode confrontar, né? Então, acho que, por isso que eu mencionei aquela experiência de Paulo, quando ele fala aos Gálatas, né? Então, ele estava falando assim, ninguém vai me inquietar mais, porque o que eu transmito é vida, é minha experiência, é aquilo. Então, o que Paulo fala a respeito de Timóteo é justamente isso, que veio tanto em Lóide, sua avó, né? Eunice, sua mãe, e seguiu através dele. Então, quando Paulo faz referência a isso, essa fé não fingida, é uma fé que podia ser confrontada, que podia ser validada pelos atos, pelos testemunhos, por tudo aquilo que eles viviam, né? Eles não só falavam do Senhor, mas eles viviam as experiências com Paulo e transmitiam algo que era real na vida deles, né? Então, é a experiência. Outra colocação interessante foi quando lá na porta do Templo Formosa, quando aquele paralítico estava ali, João falou assim, olha para nós, né? Ele queria, olha para nós. Porque nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos é a fé. Levanta e anda. Então, é uma fé onde não veio do homem, mas uma fé que foi enxertada, uma fé que desceu da eternidade, uma fé salvadora. É tanto isso que passou de geração em geração, e agora Timóteo era um servo de Deus, estava no ministério, porque ele viveu essa experiência, né? Eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, nesse conteúdo, nesse aspecto que foi abordado aqui agora, porque é interessante como a palavra muitas vezes aborda alguns aspectos. Um desses momentos é quando o Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele fala sobre os verdadeiros adoradores. Então, se o Senhor faz questão de dizer que haveriam os verdadeiros adoradores, né, e agora a hora vem e agora é porque, eventualmente, há a adoração que não é verdadeira. Para que as pessoas saibam distinguir entre o que é adoração verdadeira e o que não é verdadeira. Se Paulo está usando a expressão a fé não fingida, é porque era preciso que Timóteo e que todos nós entendêssemos que existe a fé que é fingida, né? E é interessante aqui aprofundar esse conceito, aqui está a provocação, porque você falou, Wallace, precisamente que a fé vem de Deus. Então, na verdade, o que foi passado como herança não foi a fé, mas foi a experiência, o testemunho, os exemplos, para que cada um deles tivesse a sua experiência de fé que vem de Deus, né? E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas se sustentam na sua relação com Deus a tradição familiar. Porque meu avô era, meu pai era, eu também sou e meus filhos serão. Apenas é uma fé fingida, porque é uma fé sustentada na tradição familiar. É uma mentalidade que foi passado de pai para filho e não uma experiência, ou seja, o que fez com que a mãe de Timóteo e ele tivessem a experiência, e o apóstolo Paulo, ele confirma quando ele diz assim,
A fé que em ti há. Há exemplo, há evidências, há testemunho de que essa fé está em ti. O contrário é verdadeiro, né, Josias? Porque, na verdade, você está falando que a fé fingida é aquela que as pessoas pregam uma coisa, mas vive outra. Vive outra, perfeito. Né? Não vive a experiência de fé, então, não vive as obras da fé. Quer dizer, o testemunho de Eunice, né, o testemunho de toda a família, né, que foi passado de Lloyd, de Eunice, chegou a Timóteo, foi um testemunho que toda a comunidade, a igreja que estava vivendo, contemplou o testemunho deles e testemunhar. É tanto isso que, se fosse uma fé fingida, não tinha talvez chegado lá em Timóteo, não é verdade? Seguramente. Então, é um testemunho, viver a fé, né? Porque a fé vem de Deus, né? Não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Então, é a grande experiência da igreja, a gente viver essa experiência no nosso dia a dia. Por isso que eu falo, as atitudes falam mais do que as palavras, né? Você vê o resultado nisso na família. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no verso 18, Paulo fala das profecias que tiveram acerca de Timóteo. E ele diz assim: milites por elas boa milícia. Aí você vai na carta de Tiago, Tiago diz assim: a fé sem obras é morta. E que obras são essas? É o projeto de Deus sendo realizado na vida daquele que foi chamado e que recebeu essa fé, vamos dizer, que é o governo do Espírito Santo. Então são as obras da fé, que é a ação do Espírito Santo na vida daquele que milita, né, esta boa obra. Quer dizer, é uma transmissão. A herança que é passada de pai para filho, no sentido de orientar o filho a viver uma experiência real com o Senhor, para ter uma experiência com a fé verdadeira, não fingida, e esta fé ela vai se manifestar através de sinais, de experiências, de transformação, né, na vida do servo. E aí nós podemos ver um aspecto super interessante, que é a herança profética. Porque do mesmo jeito que foi de Lloyd, Eunice, está chegando até nós. Então é uma fé não fingida porque ela é profética, né? Ou seja, aquilo que se passou ali está acontecendo hoje na vida da igreja. Por isso que é importante, né? Porque nós falamos muito da família, né? Eu queria ler um texto lá, quando Paulo escreve os Efésios, ele fala assim: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Né? Então, quando essa fé é exercida, por quê? Porque não era a fé de Lloyd, nem de Eunice, nem dele. Era a fé que é Jesus, né? Que foi enxertado. Né? Então, você passa a ser o quê? Herdeiro de uma família, passa a fazer parte, não da família Rosete ou Rocha, Almeida, mas da família de Cristo. Né? E que é porque consanguinidade. Foi através da herança, através do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo. E aqui, eu acho interessante a gente abordar um aspecto que é exatamente a forma como Paulo trata Timóteo. Você vê isso na primeira carta, vê na segunda carta, né? Ele trata Timóteo por filho, né? E, naturalmente, que ele não era filho biológico de Paulo. Timóteo não era filho biológico de Paulo. Mas aqui é filho no sentido exatamente da transmissão de uma herança. E é muito interessante, eu acho que nós temos uma abordagem muito interessante na igreja, inclusive você que está nos assistindo, você que é pai, você que é mãe, você que é do grupo de professores da igreja, porque é interessante que a gente nós oramos na igreja pelas nossas crianças. Às vezes a pessoa que está orando e usando até essa expressão nem tem filhos, é um jovem ainda, mas é porque nós temos uma preocupação na transmissão da herança, né? Então, aqui para usar um exemplo. Então, Paulo ele faz isso, ele aborda dessa maneira, ele trata Timóteo por filho. E o que a gente depreende dessa relação de Paulo com Timóteo, que está registrado nas cartas, que mostram essa preocupação de Paulo em transmitir a herança para Timóteo? Quando Paulo menciona no verso 13, Josias, é muito interessante, pastor Fernando,
Ele assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Então, assim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, ele deixa uma recomendação, né? Ou seja, conserva o modelo. Que modelo? Né? O modelo das sãs palavras, ou seja, da palavra além da letra, da revelação, não da interpretação, mas daquilo que Deus revelou, porque quando Paulo fala aqui, Paulo se tornou o grande doutrinador da igreja. Né? Então ele fala, a palavra das sãs palavras, que palavra? Palavra que traz o bem, palavra que leva um homem a uma expectativa de vida eterna. Então ele estava falando a respeito desse modelo que Timóteo ia conservar. Por quê? Porque Timóteo agora, ele ia transmitir a mesma herança. Do mesmo jeito que chegou a Paulo, Timóteo também teria os filhos da fé, ou seja, a experiência, a transmissão de uma herança que ia passar de geração em geração e veio passando e chegou a nós aqui, né? E hoje nós podemos fazer parte dessa mesma família, né? 2 Timóteo 3,15 diz assim, Paulo dizendo para ele, né? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Como que ele conheceu as Sagradas Letras desde a meninice dele, desde a infância? Certamente ele participava da EBD. Escola Bíblica Dominical. Importância aí, né, da avó e da mãe, né? Então, nessa transmissão, teve um momento que ele viveu a experiência dele com o Senhor, né? Quando ele se enchia da palavra, conhecia a palavra, lia a palavra, perseverava na palavra. E aí Paulo, no verso 16, diz assim, e toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, teve um momento que ele viveu a experiência dele com a palavra, através do Espírito Santo, e ali ele continuou, né? Mas o trabalho, né, da avó dele e da mãe dele foi fundamental em instruí-lo, né? Em criar o alicerce. O alicerce, né? O alicerce para que ele vivesse a experiência dele ali com o Senhor. Interessante, mais uma vez, o alicerce é a palavra. Esse alicerce não é a mãe e nem a avó, o alicerce é a palavra. É a palavra. O que a mãe e a avó fizeram foi transmitir a palavra. Que coisa impressionante. E como isso é algo importante para você, pai, você, mãe, no que diz respeito à preocupação de levar os seus filhos a uma experiência com a palavra, né? A escola bíblica dominical, claro, é uma das maneiras que eles vivem isso no corpo, na igreja, eles passam a amar a igreja, amar o culto, amar, e todo um trabalho é feito, inclusive pelas professoras de crianças intermediárias e adolescentes, todo um trabalho é feito no sentido de que isso seja o melhor possível, o mais bem feito possível. Inclusive, Josias, aproveitando, dar uma palavra para as irmãs que exercem essa nobre função, né? O quanto é importante aqui, né? O resultado, que aqui é a escola bíblica, como o Fernando leu aqui, desde a meninice, né, Fernando? Às vezes nós temos sala de 0 às 3. Isso. Né? Essa semana eu vi uma experiência na igreja maravilhosa. As crianças que recém têm 3 meses, as irmãs fizeram um painel lá e elas andando ali. Eu fiquei impressionado, né? Então as professoras, que coisa boa, que missão boa, né? E aí o recado para os pais que têm filhos pequenos, valorize isso, né? Porque as irmãs às vezes estão jejuando, estão madrugando, estão orando por uma criança que não é filho dela, mas ela adotou como filha, porque elas fazem todo o trabalho. Como Paulo adotou, né? Tiago, para transmitir Paulo, a herança. É sempre bom aproveitar e valorizar esse trabalho, que é extraordinário. Olha, né? assim, eu sempre que tenho oportunidade, já o fiz aqui em outros conteúdos nossos, eu sempre gosto muito de lembrar de um dia que marcou a minha vida, foi o dia da minha ordenação. E o pastor que veio abraçar os novos pastores foi o meu pai. Ele veio, nos abraçou, e na hora que ele me abraçou, o pastor que estava conduzindo aquele culto, ele disse assim, essa é a maior herança que um pai pode passar para um filho. Eu nunca me esqueci dessa expressão. É algo maravilhoso, né? Que não seja exatamente a mesma experiência, que o seu filho eventualmente não seja pastor, ou sua filha, claro, não será,
mas que você possa transmitir essa herança, que você possa ver os sinais desta herança que você transmite. E o pastor Wallace falou uma coisa muito importante. O professor está buscando, orando, fazendo madrugada, jejum pelo seu filho, né? Então, não só não deixe de fazer a sua parte na transmissão dessa herança. Nós vemos aqui Paulo transmitindo herança, a mãe e a avó transmitindo herança. Então, você que está nos assistindo, não só não deixe de fazer a sua parte, ou seja, faça a sua parte, como não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Isso é importantíssimo, né? E que alegria, né? Que alegria para uma professora quando ela vê um aluno ou uma aluna, né, que passou em todas as classes e que depois a menina, né, é chamada para uma função na igreja, o menino é chamado, é levantado para obreiro, para o diaconato, para um ministério. Que alegria deve ser, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu fui aluno da irmã Sara. Pois é, eu não... Entendeu? Você vê, hoje ela com mais de 95 anos e quando ela me abraça, ela sabe que eu fui aluno dela. Que coisa boa, que benção. Quer dizer, o Senhor preservou, o Senhor conduziu, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Interessante, só concluindo, Josias, faz uma menção aqui no Velho Testamento, que na verdade isso que aconteceu aqui com Timóteo foi o que o Senhor falou através de Moisés para o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6. Ele é assim: intimirás teus filhos e delas fará assentar em sua casa, quer dizer, é o testemunho dentro de casa, né, o ensino dentro de casa, né, andando pelo caminho, né, no dia a dia, mostrando a diferença, o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que não agrada a Deus, né, e deitando e levantando-te, ou seja, o dia inteiro. A herança é transmitida assim, né? E por certo, Timóteo estava tendo esse momento porque ele viveu isso, né? Os pais, a família, cuidou, ensinou, fez cumprir a palavra do Senhor. Por isso que ele diz, guarda o modelo, porque a palavra de Deus não muda. Céus e terra podem passar, mas a minha palavra permanece. Glória a Jesus. O Deus é o mesmo. Só num dos últimos batismos que eu fiz, tinha acho que uns 4 adolescentes que mudaram para jovens que desceram as águas, né? E que praticamente nasceram na igreja, né? E aí uma professora me procurou depois, falou: pastor, eu me emocionei ali, me quebrantei ali de ver aquelas crianças que eu cuidei lá nas classes, hoje escolhendo servir ao Senhor. Glória, né? A Jesus. Testemunhando, né? É a fé não fingida, né? É o resultado, é o testemunho, né? Eles estão ali escolhendo servir ao Senhor, ser igreja do Senhor e continuar, né, na pregação do Evangelho. Bom, a gente está já encerrando o programa, mas eu queria só deixar aqui para quem está nos assistindo o porquê, o que a gente percebe nas 2 cartas, o porquê da preocupação de Paulo com Timóteo, no sentido dele preservar a herança, preservar a bênção. E é aqui que Paulo fala algumas vezes sobre a expressão combate. Combate. Havia uma preocupação com falsas doutrinas. O apóstolo Paulo, ele alerta Timóteo em relação a isso, né? Não só na preservação dele, Timóteo, como também no papel que o Senhor confiou a ele. E aqui eu vou ler no capítulo, da primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 12, diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E já no finalzinho, no versículo 20, Paulo diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, essa expressão aqui, só ela a gente trabalharia num programa no que diz respeito à realidade dos nossos filhos no mundo de hoje, principalmente os jovens que estão em idade universitária e tudo mais, estarem guardados. Ou seja, quando a gente faz, como fez Eunice, como fez Lloyd, em relação a Timóteo, ou seja, a mãe e a avó em relação a Timóteo, quando a gente consegue transmitir a herança, nós estamos preparando os nossos filhos para esse bom combate e
preservando-os, né, de que eles sejam atingidos pelos clamores vãos e profanos e as oposições. Né? Nós estamos falando muito sobre essa expressão ultimamente. Oposição ao Evangelho, oposição à palavra, oposição à obra, oposição ao projeto da falsamente chamada ciência. Companheiros, precisamos encerrar por causa da hora, mas se Deus quiser a gente está junto novamente aqui em novas edições do programa. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bem. Chegamos ao fim, então, de mais uma edição do programa Família e Projeto de Deus. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Se você está nos assistindo através do YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilhe e continue acompanhando os conteúdos inéditos de hoje que estarão sendo postados no canal e transmitidos através do nosso sistema multiplataforma que você já conhece. Deus abençoe, a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.